Olá, muito bom dia, é um prazer ter sua companhia. Hoje é dia 6 de fevereiro, segunda-feira. A semana está começando e o Manhã no Ar também. E eu te convido a conhecer os destaques do programa de hoje. Agente penitenciário é preso na Raimundo Vidal com drogas, ferramentas, dinheiro. A polícia suspeita que ele tenha levado armas para dentro do presídio. A Defensoria Pública pede na Justiça a nova interdição da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro da cidade. E mais de 50 defensores de outros estados vêm a Manaus para reforçar o mutirão carcerário do Amazonas. E ainda, professor de escola pública de Parintins é indicado a Prêmio Nobel da Educação. E hoje é dia do quadro A Vaga é Sua e vamos mostrar como conseguir uma renda extra no período de carnaval. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6 horas, 1 minuto. Nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio, vídeo, texto ou foto para o nosso WhatsApp. Anota o número 99225-8767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E o Rio Solimões está com nível acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Apesar do grande volume da água, os especialistas dizem que ainda não há motivos para preocupação. O maior volume de chuva tem contribuído para a cheia do Rio Solimões, que já ultrapassou a cota de janeiro do ano passado. De 1º de janeiro a 1º de fevereiro de 2017, o Baixo Rio Solimões, aqui nas imediações do município de Manacapuru, já subiu 3 metros e 95 centímetros. E com 15 metros e 10 centímetros, já está acima, 3 metros e 45 centímetros, que o mesmo período do ano passado. Técnicos da CPRM, que trabalham na medição do volume de chuva e do nível do rio, falam que, apesar do maior nível do Solimões, o momento ainda é de monitoramento. Ele está dentro da média. O rio está subindo entre 10 e 12 centímetros por dia, então está dentro da média ainda. E as fortes chuvas que têm atingido Manaus têm mostrado uma realidade que há algum tempo não se via. Deslizamento de barranco, casas alagadas, queda de muros e pessoas soterradas são alguns exemplos das ocorrências que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros recebem nesse período. Mas de quem é essa culpa? O que a gente vai acompanhar agora na reportagem de José Augusto Souza e do cinegrafista Márcio Souza. O céu escurece. As gotas começam a cair. E em questão de segundos, minutos depois chegam as notícias de alagamentos. Nós estamos aqui no Becoairão, aqui na Praça 14, zona centro-sul de Manaus. A força da água também arrastou um carro na rua Violeta Areosa, no Alvorada 1, zona centro-oeste. Dona Ângela mora há 5 anos na rua São Lázaro, Nova Vitória, e diz que nunca viu inundações como as de agora. A chuva mais forte que deu, ela veio chegar aqui praticamente. Quase na janela. Quase na janela. Foi quase na janela aqui. Ela conseguiu salvar alguns móveis porque estava em casa na hora do temporal e tem evitado sair, pois basta meia hora de chuva para a água cobrir a rua. Esse ano o problema está pior que nos anos anteriores? Por quê? A chuva está mais forte, aí está alagando porque lá está mais entupido já também. Essa areia que desce vai entupindo tudo, aí quer dizer que tem mais facilidade da água aumentar mais rápido. O resultado é esse aqui. A água em Poça, embora tenha uma rede de drenagem, mas o problema não é aqui, o problema começa mais para lá, Jerônimo. Isso, começa mais lá para frente lá. Vamos chegar lá para ver o que é então. Aqui que é todo o problema. Como está entupido, ó, só é 2 tubos, com a força d'água aqui não suporta, aí enche logo. No caso aqui, a gente tinha que fazer uma drenagem profunda aqui. Isso explicaria o alagamento da rua São Lázaro. Mas e o resto da cidade? Por que as inundações são tão frequentes? O problema começa com as ocupações irregulares que as autoridades não conseguem impedir. Famílias ocupam áreas que foram feitas para alagar e ainda poluem os córregos sem pensar no estrago mais à frente. Também tem os lixos que vão para
para o sistema de drenagem, também para os igarapés. A lixarada vem toda lá de cima lá. Ontem eu tirei uma geladeira que estava rodando aqui na boca do bueiro, 5 horas da manhã. Se eu não tiro essa geladeira daí e cai na boca desse bueiro, aí o estrago ia ser grande. Como que é quando o senhor está lá no seu trabalho e percebe que o tempo está fechando, que a coisa está escurecendo? O que o senhor sente? Eu fico preocupado com a minha esposa. Preocupado, inclusive, as coisas que a gente consegue com tanto sacrifício, eu já tenho pouca coisa. Perdi a minha mesa, eu perdi o guarda-roupa, eu perdi... Desculpa falar, tá? Porque... é tanto sofrimento. Quando se fala em inundação, enchente, se fala muito em lixo. População que joga lixo onde não deveria. Esse é o maior problema, a maior causa da inundação ou existem outros fatores nisso tudo? Não, certamente que ele é um fator importante, mas não é o único e muito menos o mais importante. Para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, as inundações também são culpa de decisões erradas da prefeitura e do governo. O grande problema é a dificuldade que nós temos de pensar uma cidade aliada à natureza e não contra ela. Eles são as calhas da cidade, é para onde a água escorre quando chove. Mas, segundo especialistas, nos igarapés são cometidos erros gravíssimos do ponto de vista urbanístico. Por exemplo, destruir a mata nativa das margens. Sem esse filtro natural, a areia e a argila trazidas pela chuva se depositam no fundo do leito. Construir avenidas nessas áreas também sai mais em conta, mesmo que seja necessário acabar com algumas das curvas do igarapé. Ou seja, um cenário perfeito para se ter muita água carregando muito lixo e sedimentos numa velocidade rápida demais. A falta de árvores na área urbana contribui para a formação de ilhas de calor e, consequentemente, mais temporais. E ainda tem o excesso de impermeabilização do solo. Com tanto asfalto e concreto, a chuva corre solta na superfície. Jaime diz que é preciso incentivar a construção de espaços para absorver a água, tanto em locais públicos quanto privados. Em longo prazo, precisamos proteger os nossos igarapés, com arborização, com mata ciliar. E aí, alguns planos, além dessa legislação de ter lá uma areazinha do seu terreno permeável, de você dar talvez um incentivo de IPTU para quem coleta a água da chuva nesse período para uso doméstico. É possível viver numa cidade sem medo da chuva? Especialistas apontam que sim. Antes, é preciso combater as invasões, preservar os buritizais nos igarapés, arborizar a capital e jogar o lixo no lugar certo. Falta muita coisa ainda, né, para a gente conseguir viver com mais dignidade e evitar tantos prejuízos como esse que a gente acabou de ver na reportagem. E em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a Rua São Lázaro, uma dessas que você acabou de ver, já está no cronograma de atendimento e o serviço deve ser executado em breve. Eles só não precisaram em quanto tempo isso deve acontecer. E no Prosamin Gilberto Mestrinho, um conjunto residencial que fica ali na área central da cidade, falta iluminação e os bueiros estão entupidos. Os moradores, claro, pedem melhorias no local. Seu João tem 76 anos de idade e há 5 anos ele sofre com o mau cheiro que vem desse esgoto entupido aqui. Quando chove, aí é que o problema é maior. A água não tem como escoar e termina inundando os apartamentos. Agora, recentemente, também a máquina de lavar roupa foi embora. E eu não tenho condições de comprar outra. E não é só que se me quer desse esgoto, né? O Prosamin todo se queixa. A água dessa aqui, eles vêm olhar, as caixas estão secas, eles vão embora. Não tiram nada de dentro das caixas, não. Fica tudo aí. O morador que tem que se virar para tirar de dentro. Dona Vânia expõe outro problema, a falta de iluminação, que há 7 meses tem deixado parte do local no escuro. Os moradores já reclamaram, mas nada foi feito. A gente tem medo até de sair de casa à noite. A minha mãe mora do outro lado no morro, eu tenho medo de ir para a casa dela. Porque eu tenho medo de ser assaltada. Não temos iluminação pública aqui. Você acha justo isso? Não é justo, né? A gente pagar e não ter o produto, né? Essa parte do residencial Parque Gilberto Mestrinho foi entregue às famílias de baixa renda em 2010. Aqui são 40 blocos, com 8 apartamentos cada, que a situação só não é pior por conta dos próprios moradores, que arrecadam dinheiro para comprar as lâmpadas e resolver parte do problema.
Se não fosse isso, nós estávamos até agora na escuridão, até como está aqui, ó, daqui da frente até lá fora, na escuridão. A nossa produção solicitou uma resposta e nós estamos aguardando que a UGPM Águas do Amazonas e também o Prosamin se pronuncie a respeito do problema desses moradores. E no sábado, um incêndio de grandes proporções a uma empresa de reciclagem na zona leste da cidade. Aconteceu e ninguém, ainda bem, ficou ferido. Vamos ver. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 2h30 da tarde de sábado. O incêndio foi nesta empresa de reciclagem no Distrito 2, zona leste de Manaus. Inicialmente, 2 viaturas foram encaminhadas para o local, mas devido às grandes proporções do incêndio, outros 4 veículos foram deslocados para conter as chamas. Testemunhas disseram que no momento do sinistro, apenas os vigilantes estavam na empresa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. São materiais tipo papel, plástico, diversos. Todo material normalmente de lixo reciclado está acumulado aí dentro. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. A situação precária de uma ponte que liga os bairros do Biribiri e a correnteza do município de Manacapuru tem causado transtornos para quem precisa passar pelo local. É o que a gente vê agora. Nossa equipe foi procurada pelos moradores do bairro do Biribiri e Correnteza para reclamar desta ponte. Como nós podemos ver, ela encontra-se em situação precária. Segundo os moradores, a ponte, que tem pouco mais de 40 metros, não recebe uma reforma há mais de 4 anos. E o resultado do abandono são tábuas quebradas, estrutura precária e falta de segurança. Tá muito perigoso aqui, ó. A gente passa por aqui, mas a gente falta cair. Vocês estão vendo a situação que tá, né? Aqui pelo lado a gente consegue ter noção do perigo que os moradores estão enfrentando. Além da altura, a estrutura precária coloca em risco quem passa pelo local. Quem precisa da ponte para ir e vir sente de perto a dificuldade. Outro dia, o filho da menina que caiu aqui da ponte foi bater em Manaus, no hospital. Foi uma queda feia, que as crianças caem daqui. Outro problema, segundo os moradores, é que durante o período da cheia do rio, a ponte fica debaixo d'água, impedindo o acesso de quem precisa passar pelo local. Eu moro aqui próximo, nós passamos por aqui, nós vamos para a igreja, para ali também. Então tem que ajeitar isso aqui, nós precisamos de ajuda. A preocupação dos moradores tem urgência porque na próxima semana inicia o ano letivo escolar. E segundo eles, por aqui passam centenas de alunos com destino à escola. Tudo precisa dessa ponte. As crianças precisam ir para a escola, por aqui é mais perto para ir para a escola. Para quem estuda no Magnólio, para quem estuda no Agra Reis. Porque isso aí não é dignidade não para o ser humano viver dessa forma aí. Eu acredito que nós deveria ser feita uma estrutura melhor, né, de concreto aí para nós poder viver melhor, né? Nossa equipe levou o problema até a Defesa Civil do município, que interditou a ponte. Já a Prefeitura de Manacapuru informou que ainda esta semana começará os trabalhos de construção de uma nova ponte no local. E agora vamos para os casos de polícia. Mais um caso de homicídio foi registrado na manhã de ontem aqui em Manaus. O homem foi encontrado morto no ramal da Caixa d'Água, que fica ali no Puraquequara, na zona leste da cidade. O corpo estava nessa sarjeta e foi encontrado com um capuz na cabeça. Os policiais militares isolaram a área. Foi uma pessoa que passava aqui pelo local que viu o corpo e acionou a polícia militar por volta das 9 horas da manhã. Mas os moradores acreditam que o corpo do rapaz já estava aqui desde o sábado à tarde. Escutamos 3 balaços, duas. Aí os cachorros latindo, nós estávamos dentro de casa, ninguém também. O carro parando, Aí o carro parando, aí ninguém viu nada, né? É perigoso demais aqui. A perícia verificou que o jovem tinha cerca de 20 anos e morreu no local com 2 tiros na cabeça. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. E um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança tentando invadir uma casa no conjunto Belo Horizonte, no Parque 10. Os moradores pedem reforço na segurança no local, pois só no mês passado outras 5 casas também foram invadidas. Vamos ver. Estamos no conjunto Jardim Belo Horizonte, Parque 10, onde o cenário é de muita tranquilidade. Árvores bonitas, pássaros cantando, um ambiente perfeito para quem busca a paz e o sossego, se não fossem a ação dos criminosos. Eles têm atuado aqui de forma muito frequente. Segundo os moradores, só nesse mês de janeiro, os moradores aqui já foram vítimas pelo menos 6 vezes. Ou seja, 6 casas
foram assaltadas. Os bandidos entram, pulam um muro, não tem medo de nada. Você foi uma das vítimas aqui dos assaltantes no conjunto, esse mês de janeiro. Estava na sala da minha casa e, por coincidência, eu estava mexendo nas imagens das câmeras, verificando a regulagem das câmeras, quando eu vi que tinha uma pessoa que havia entrado na minha casa pelas portas dos fundos. E ele estava vindo em direção a mim, procurando se tinha algum morador dentro da casa, né, com o sapato na mão, tirou o sapato inclusive para não fazer barulho. E quando eu vi que ele estava chegando, eu chamei pelo nome da minha esposa para assustar ele justamente, para ele não me pegar de surpresa, que ele não tinha me visto ainda. Aí ele correu e eu corri também para onde estava minha esposa com a minha filha, que é bebê ainda. E disparei o alarme, né, e veio toda a vizinhança aqui dar o apoio aqui, tentar capturar. A gente chamou a polícia chegou alguns minutos depois e não conseguiu prender o elemento. Foi a primeira vez que ele fez isso, porque tem um registro de uma outra casa, que ele roubou bicicletas também do vizinho da rua de trás aqui. O mesmo assaltante? O mesmo assaltante. A gente olha pela imagem, vê que se tratou da mesma pessoa em dias diferentes. Em dias diferentes. Tem uma casa que está arrombada. A gente já comunicou a polícia, comuniquei a polícia militar, fiz um boletim de ocorrência na polícia civil informando, mas quanto à casa arrombada, a polícia até agora ninguém compareceu ali, não sei se tem morador lá dentro, mas segundo os vizinhos de um prédio atrás da casa que verificou e veio aqui na rua para informar para a gente se estava tudo bem, porque percebeu que havia uma anormalidade, né, da porta dos fundos da casa estarem arrombadas. E a gente só vê polícia aqui realmente quando a gente aciona, porque não tem patrulhamento. E tem muitas áreas aqui que a prefeitura podia estar dando assistência ali de limpeza num bosquezinho que tem aqui no final da rua, por exemplo. Tem casas que estão com muros derrubados, casas que pararam de construir e a gente não sabe quem é o morador ou quem é o dono, o proprietário, para poder mandar fechar o buraco e tomar as providências aí para diminuir os pontos vulneráveis aqui, né? Porque está expondo a vida da gente e das crianças, que tem muita criança aqui na rua. É o pavor, né? O pavor, ele deixa os familiares tudo apavorados. E ele vai voltar, porque ele está voltando. Ele invadiu já a cada 3 dias, ele invade uma casa aqui. Segundo a gente está constatando isso aí. Então tudo leva a crer que ele ainda não foi preso pela polícia. Não, nem foi identificado. E tem a imagem também. A imagem da câmera, tudinho. Aí a polícia não está conseguindo identificar. Câmera, não tem cerca elétrica que dê jeito para inibir a ação deles dentro de casa. A casa tá toda com câmera e tudo, e mesmo assim eles entram dentro da casa. Entraram na casa da minha irmã, entraram aqui agora no vizinho. Eu estava só com as minhas filhas. Ou seja, nem dentro da própria casa vocês se sentem mais seguros? Não, nem um pouco. Nós vamos mostrar mais uma vez a imagem do suspeito que tem atuado aqui no conjunto, assaltando casas, fazendo a limpa em muitas residências, trazendo medo, insegurança e pavor a todas essas famílias que moram aqui. E policiais da Rocam prenderam ontem no bairro Monte Pascoal Marcos Fabrício da Silva Souza, de 23 anos. Ele é foragido desde a rebelião do dia 1º de janeiro, que aconteceu no complexo penitenciário Anísio Jobim, Compage, no quilômetro 8 da BR-174. Os policiais chegaram até ele através de denúncias anônimas. Ele foi levado ao Centro de Detenção Provisório Masculino. Informações e denúncias sobre foragidos podem ser encaminhadas para o telefone 988-42-1828. E a Defensoria Pública pede na Justiça a nova interdição da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, lá no centro da cidade. O prédio voltou a abrigar presos provisórios depois das rebeliões no início do ano. Vamos conferir. Um prédio condenado sem condições mínimas para os presos. Para a Defensoria, a situação na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa está insustentável. Por causa disso, vai solicitar uma nova interdição do presídio. Um ambiente cheio de lixo, rato, barata, doença.
infiltração, instalações elétricas de péssima qualidade. Então aí a gente pede, inclusive, a atuação do próprio Corpo de Bombeiros, que o prédio não tem condição nenhuma de ter seres humanos lá dentro. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi desativada em outubro do ano passado por recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Mas, por causa do massacre de presos no início de janeiro no Compage, teve de receber 281 detentos em caráter de emergência. Atualmente, 240 detentos ainda estão aqui. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, todos são presos provisórios e ainda aguardam julgamento. Nós articulamos todo um trabalho da Defensoria que já vem sendo feito em Manaus pelos defensores daqui do Amazonas e agora vai ser somado a defensores que vêm de fora para fazer um grande mutirão carcerário. E nesse mutirão carcerário a gente espera reavaliar a situação de todos esses presos. E depois das rebeliões no sistema penitenciário de Manaus, uma força-tarefa foi montada para revisar os processos dos presos numa tentativa de reduzir a superlotação nas cadeias. O problema é que atualmente o número de defensor que precisa aqui no estado é bem inadequado para a quantidade de processos que precisam ser avaliados. E esses profissionais são os que avaliam todos esses processos. Movimento intenso. Na fila, pessoas tentando provar a inocência. É assim todo dia nos núcleos da Defensoria Pública do Estado. E não tinha como ser diferente. São 103 defensores para os 4 milhões de habitantes do Amazonas. Só este aqui recebe mais de 100 casos novos por dia. A Defensoria Pública especializada em execução penal, ela cuida dos casos já julgados, dos condenados. Como essas pessoas normalmente não têm condições financeiras para constituir um advogado, eles recorrem à Defensoria Pública. Em torno de 80% a 90% são processos da Defensoria Pública, que a gente está cuidando, que a gente está atuando. Segundo especialistas, o ideal para atender capital e interior seriam 260 defensores. Um número difícil de atingir quando se descobre que a Defensoria tem 51 vagas novas criadas, mas ainda não preenchidas. Demanda não seria o problema. O que falta é dinheiro. A Defensoria tem um orçamento um tanto quanto limitado para gerir e, no momento, com o orçamento atual que nós temos, nós não temos condições, apesar da necessidade evidente, nós não temos condições de nomearmos mais defensores públicos. Então, uma solução para isso, sem dúvida, seria um incremento, um aumento no orçamento dado à Defensoria Pública, que permitiria que nós nomeássemos mais defensores para atender a população do Amazonas. Agora, o que faz um defensor público? Vamos tomar como exemplo o Tribunal do Júri. Existe o juiz, o Ministério Público, que é quem faz a acusação, e quando o acusado não tem como bancar um advogado particular, entra em cena o defensor público, figura essencial para garantir que o julgamento respeite a Constituição brasileira. A falta de defesa é um dos fatores que levam à superlotação nos presídios, com detentos à espera de julgamento. Nas palavras do defensor, eles acabam cumprindo pena antes mesmo de serem condenados. Com o fortalecimento da Defensoria Pública, as pessoas que estão sendo julgadas, processadas, teriam o seu processo analisado pelo defensor público, verificando as possibilidades de progressão de regime, de liberdade, sempre que for possível, sempre que houver essa possibilidade jurídica, e não estariam esquecidas no sistema penitenciário. Para ficar lá dentro, só aqueles que merecem estar? Sem dúvida. O orçamento da DPE é repassado pelo governador e equivale a 1% da arrecadação do Estado, R$ 66 milhões na previsão para 2017. O Ministério Público recebe 3 vezes mais. Enquanto isso, o governo paga para a empresa humanizar e prestar atendimento jurídico nas unidades do Compage, IPAT e Puraquequara. Ou seja, terceiriza uma atribuição essencial da Defensoria. Em nota, a Humanizar informou que presta assistência jurídica acompanhando os processos em cooperação com a Defensoria Pública. Nós entramos em contato com o governo do estado para saber como é cobrada da Humanizare essa assistência jurídica e a respeito da falta de convocação de mais defensores públicos, mas até o momento não tivemos um retorno. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: agente é preso por auxiliar presidiários. Hermes Ugarte Júnior foi preso
na Raimundo Vidal Pessoa com drogas, ferramentas, dinheiro. E a polícia suspeita que ele tenha levado armas para dentro do presídio. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente continua falando sobre esse assunto desse agente penitenciário que foi preso em flagrante nesse domingo com celulares e drogas. Ele repassaria esse material para detentos que estão na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A situação aconteceu na cadeia Raimundo Vidal Pessoa, mas toda a situação está sendo desenrolada aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia. O nome do agente penitenciário é Hermes Alberto Ugarte. Ele já era servidor antigo da SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Ele foi flagrado pelos policiais do Departamento de Inteligência Penitenciária, que é o DIPEM, dentro do carro, chegando no trabalho, quando eles viram no carro do agente penitenciário vários materiais proibidos que seriam entregues aos presos. Depois que ele foi flagrado, a SEAP informou que ele já tinha sido investigado, já vinha sendo investigado antes por se tratar aí de denúncias anônimas, já que ele já realizava esse tipo de situação várias e várias vezes. Agora, ele foi trazido aqui para o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde vai responder não só os procedimentos administrativos, no caso pela SEAP, mas também os outros procedimentos, os criminais, já que vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Agora vamos dar uma olhada na lista, dar uma olhada na foto e também na lista dos materiais que foram apreendidos com o Hermes. Ele portava no momento da abordagem 500 gramas de material entorpecente, 15 celulares, 11 carregadores, fones de ouvido, bateria, alicate, chave de algema, tesoura, 3 chaves e também um espelho, além de uma quantia de quase R$ 1.500, R$ 1.450 em espécie. Agora ele vai responder por esse crime e vai preso. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que já está intensificando as revistas e abordagens em familiares dos detentos, funcionários do sistema e demais pessoas que circulam nas penitenciárias e que qualquer pessoa que for flagrada com materiais que não são permitidos nas unidades prisionais serão encaminhadas à delegacia. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Vamos entrevistar o novo secretário, aliás, o novo delegado adjunto da Delegacia Geral do Amazonas, o delegado Ivo Martins, que vai estar aqui no estúdio falando de todos os processos das investigações em andamento, como, por exemplo, o sumiço do delegado Thiago Garcês, os 3 jovens que desapareceram lá no Grande Vitória, a investigação do massacre do Compage e muito mais. É um instante só, não saia daí.